anunciando que Jesus Cristo é o Cristo prometido. E nesse período encontra Priscila e Áquila, judeus expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio. Cláudio, grande imperador romano, mandou que todos os judeus que morassem em Roma sumissem, desaparecessem de lá, porque estava sendo um problema. Os judeus fiéis aos seus princípios religiosos não prestavam culto ao imperador, não queimavam incenso nem vela para ele, e a população tomou uma certa algeriza dos judeus. Judeus que de povo não tem nada, eram grandes comerciantes, pessoas ricas, poderosas das cidades, e eles estavam incomodando. O que Cláudio fez para não criar problema dentro da sua capital, mandou que todos fossem embora. Paulo foi para Corinto, e lá ele encontrou dois irmãos que fugiram dessa expulsão. Qual é o nome do casal? Acabei de falar o nome deles agora: Áquila e Priscila. E diz, e dá-nos a entender que Áquila e Priscila, eles tinham um comércio forte de construção de tendas, e Paulo tinha experiência nesse trabalho, e ali começaram a fazer duas coisas: trabalharem para sobreviver e trabalharem também na obra do Senhor. Aí já não era só Paulo, eu já tinha mais dois companheiros, um casal. Coisa boa quando o homem e a mulher se unem no seu propósito. Você estudar a Bíblia Sagrada e ver a história desse casal, você vai ver que eles se encontram no meio dos grandes nomes do Novo Testamento, porque se uniram com o objetivo: fazer a obra de Deus, servir este grande apóstolo que era o apóstolo Paulo. Você vai ver e vai notar na Bíblia que quando você chegar na carta aos Romanos, lá no último capítulo, ele manda uma saudação para esse casal, na carta a Timóteo. Ele já está velho, mas a amizade dos dois ainda continua, sabe? Ou dos três, né? Manda um abraço para Áquila e Priscila, que foram muito úteis. Eles colocaram a sua vida em risco por causa da minha própria vida. Paulo faz essa saliência a esta atitude desse casal. O casal que não mediram circunstâncias para fazer algo em nome do Senhor. E quão grande fizeram! Quão grande! A Bíblia diz que um reino dividido, o que acontece? Não prospera. O casal dividido, o que puxa para um lado, não vai. O casal que o marido conquista, ajuda o dinheiro, e casa a mulher, gasta tudo, não funciona. A minha sogra dizia assim: o que o homem ganha está fazendo em casa no caminhão, uma mulher gastona, ela dizia assim, joga tudo fora com a colher. Desaparece, acaba o dinheiro, a coisa mais fácil para jogar fora. Não prospera, porque é uma divisão. Áquila e Priscila, o casal missionário, o casal cristão, que se uniram num objetivo: pregar o Evangelho juntamente com Paulo. E eles foram muito úteis na vida desse homem de Deus. Quando nós transportamos essa experiência espiritual para a nossa vida prática, não é diferente. Nem todo mundo foi chamado para ser missionário ou ir para os campos missionários. Mas você é um missionário na sua loja, no seu trabalho, no seu recôndito, no seu sítio, aonde você estiver. Você é um missionário ali. Você pode realizar grandes coisas tanto para Deus como para si próprio. O que é necessário ter no meio desse casal? A união. União. A Bíblia diz assim que os dois se tornam uma só carne. E aquilo que Deus ajuda, o homem não pode separar. Objetivos únicos, projetos únicos, força uma só, sonhos um só. É o que diz a Bíblia. Que é melhor ser dois do que ser um. Porque quando existem dois unidos, as realizações são melhor, a conquista é melhor. Como é que você fica leve sozinho? É complicado, né? Você tem uma grande conquista e não tem com quem você separar, não tem momento você dividir a sua alegria. É muito terrível. É por isso que é bom ser dois. E a Bíblia nos aconselha isso. Aprender com Áquila e com Priscila, né? Com a chegada, trabalhando com eles, fabricando tendas. Paulo une sustento próprio e missão, estabelecendo uma parceria que seria decisiva para a igreja em Corinto. Na dificuldade daquela igreja, eles começaram trabalhando. Muitas pessoas usam este texto: não, olha, pastor não pode ganhar da igreja porque Paulo fabricou tenda.
Mas não foi todo o tempo que ele fabricou o templo. Você vai ver esse texto da palavra de Deus, que chega aqui aí, Silas, qual é o nome do camarada que estava com ele? Silas e Timóteo, trazendo notícias animadoras e apoio das igrejas da Macedônia, e Paulo passa a dedicar-se integralmente ao ministério da palavra. Está no versículo 18, versículo 5. Vamos lá? Atos capítulo 18, versículo e número 5. Você vai ver que aquele Paulo que fabricava tendas, com a chegada de Silas e Timóteo, trazendo recurso para ele, poxa vida, agora eu posso me dedicar inteiramente à pregação do Evangelho. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas desistindo e blasfemando, ele sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo. E saindo dali, vai ter um versículo aqui que fala assim, que ele pregava de dia e de noite nas casas. Vamos para esse versículo, Júlio. Oi? Então, queridos, Paulo se dedica inteiramente à pregação da palavra de Deus. O que eu aprendo com isso? Ele diz: contudo, a crescente oposição judaica ao império de continuar na sinagoga, preparando o caminho para uma nova etapa da missão, agora fora daquele ambiente religioso. Como é que Paulo fazia? A primeira coisa, quando ele chegava no lugar, ele procurava a sinagoga dos judeus. Eram pequenos templos onde eles estudavam a Bíblia, aos sábados, alfabetizavam as crianças, enfim, decidiam as coisas daquela comunidade judaica. Era ali que Paulo chegava. E daquele local ele pregava o Evangelho pela primeira vez aos judeus. Quando os judeus não aceitavam a palavra, ele não desanimava. Quando os judeus o expulsavam das sinagogas, ele não desanimava. O que é que Paulo fazia? Paulo ia para os gentios. Paulo não era uma pessoa que se desanimava diante dos desafios. Não, ele continuava o seu trabalho. Então nós vemos aqui agora o que é a continuidade da missão e o encorajamento divino. A casa de justo e o avanço do Evangelho. No versículo 7 diz assim: olha, e saindo dali, quando o expulsaram, entrou na casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor Jesus com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Então, continua dizendo aí: disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Que coisa maravilhosa! Esses versículos aqui, eles têm consonância aquilo que Paulo falou. Olha, quando eu fui pregar para vocês, estava com medo, tremendo, apavorado, mas Deus apareceu para mim. Lucas fala: Deus apareceu a Paulo e disse a ele: não tenha medo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. Eu acredito que o medo, a insegurança de Paulo era tanta que houve uma necessidade de uma experiência muito forte com Deus. Mas eu, você, cada um de nós sabemos que Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. A palavra nos prova que Ele está conosco. Não te deixarei, Ele disse para Josué, e não te desampararei. Não aparta da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, para que você prospere em todo o teu caminho. Eu não sei quais são os projetos, os planos que Deus tem colocado na sua vida, mas o Deus que esteve com Paulo em Corinto, Ele está com você aqui na cidade de Caxias. Ele está com você aonde você estiver, Ele está contigo. Você pode desfrutar dessa presença maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Que coisa gloriosa. Expulso da sinagoga, Paulo não abandona a cidade. Não é porque você sofre uma decepção, não é porque você no primeiro arranque a coisa não dá certo, você desanima. Dizem
que o inventor da lâmpada, ele fez mais de 1000 tentativas para chegar onde chegou. Não dava certo, mas ele não desanimou. Não deu certo na segunda, não desanimou. Na 50ª também não. Na 100ª, e ele foi indo 1000 vezes. Tentou. Isso foi anos, mas ele não desanimou. Chegou um dia que a luz chegou. Nós estamos aqui dentro dessa casa com essa luz, porque teve uma pessoa que não desanimou nos seus projetos. Os seus filhos no futuro poderão dizer: eu estou aqui na situação porque meu pai e minha mãe não desanimaram. Eles foram lutadores, desafiadores, conquistadores. Assim como foi o apóstolo Paulo, com aquela comitiva de homens com ele. Saiu da sinagoga, mas não saiu da cidade. Ele foi para a casa vizinha, diz o texto. Que coisa maravilhosa. O bispo: crê no Senhor por toda a sua casa. E disse o Senhor: porque eu sou contigo, ninguém lançará mão de ti. Por que é que eu não devo temer? Porque Deus está comigo. Por que é que eu não devo temer? Porque ninguém pode tocar em mim sem a permissão de Deus. Por que é que eu não devo temer? Porque a macumba, olho gordo, palavra de maldição, não é verdade? Mandinga, nada disso pode tocar no crente que tem o nome Espírito no livro da vida. Deus tem um compromisso com você. Deus tem um compromisso com cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Olha, pois tenho muito povo nessa cidade. Eu tenho um compromisso, eu tenho um objetivo. E você só vai sair daqui, irmão, quando acabar o meu propósito. Eu tenho propósito na tua vida. Não é diferente comigo e com você, irmãos. Nós temos que aprender a andar dentro do propósito e do plano que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Qual é o plano que Deus tem para a sua vida? Tem pessoas que não sabem o que é da vida. Não é verdade? Não sabem o que é. Ele não tem. Uma hora ele quer ser engenheiro, outra hora quer ser bombeiro, outra hora quer ser pedreiro, outros quer ser pastor, depois quer ser nada. A Bíblia fala que aquele que corre atrás do vento não consegue nada. Não é verdade? O que é que você quer? Paulo diz assim: uma coisa eu faço, deixando as coisas para trás que ficam, eu prossigo para o alvo. Todos nós precisamos ter essa consciência. Qual é o meu alvo? Com isso não se brinca, isso é coisa séria. É coisa para gente grande. Não é para crente virar folha. Já viu isso? Eu comparo a vida de um homem sem Deus, uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Sabe esse, Bruno? O crente foi a seca. Cada dia que chega na igreja ele tem um negócio na cabeça. Não tem assim? Tem. E nós não podemos ser assim. O meu objetivo que é? Eu quero ser médico, estudo então, para mais delinquente. Eu quero ser um pastor. Se dedique a esse trabalho para ser o melhor na sua área. Aquilo que eu quero você ter uma loja, vá trabalhar para isso. Eu quero ter uma padaria. Se espere, estude, se dedique a fazer os melhores pães. Eu quero ser uma costureira, se dedique a isso. Nós precisamos ter essa consciência. Porque o que nos capacita para realizar todas as coisas é a graça de Deus em nossas vidas. É a graça de Deus. Que coisa maravilhosa. Vamos lá para a nossa missão, que eu termino aqui, que eu quero cantar com vocês. Versículo 7 e 8 diz assim: olha, e saindo dali entrou na casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e também muitos dos coríntios ouvindo ou creram e foram batizados. A lição diz assim, olha aqui, ó, juntamente com toda a sua casa. Em Atos 2, 7 e 8, o Evangelho demonstrava mais uma vez que quando portas se fecham, Deus abre novos caminhos para a expansão do reino de Deus. Fechou-se a porta na sinagoga, abriu a porta na casa do vizinho para a pregação do Evangelho. Que coisa maravilhosa! Esse é Jesus, meu querido. Não existe, a chave está
está na mão de Jesus. A porta fecha quando Ele quer e abre quando Ele quer. Fica tranquilo. Ele fala: eu tenho a chave na mão, e a porta que eu abro ninguém fecha, mas aquela que eu fecho também ninguém abre. Ele quer dizer: o controle está comigo. O medo do apóstolo e a palavra que fortalece. Apesar dos frutos visíveis, Paulo enfrenta forte oposição e passa a temer por sua permanência em Coríntios, que está em 1 Coríntios 2:3. O peso espiritual da cidade, aliado à hostilidade, crescente fragilidade emocional do apóstolo. Nesse contexto, o Senhor lhe aparece e diz: não temas, mas fala e não te cales. Deus confirma a sua presença e promete proteção, e revela que há muito pouco naquela cidade. A obra não terminou, o trabalho não tem propósito aqui nesse lugar. Irmão querido, quero dizer para você uma coisa: você não está sozinho nos desafios da vida. Na hora certa, no momento certo, Ele vai falar contigo. Ele tem uma palavra para você, uma palavra de conforto e de consolo. Não tem coisa melhor do que isso, não é verdade? Eu me lembro que uma vez eu e minha esposa estavam tendo uma dificuldade, e na casa do pastor tinha uma oração, e nós fomos lá naquela oração, e quando estávamos orando, eu abri a Bíblia. Ó Deus, fala comigo, Senhor, porque eu preciso ouvir a tua voz aqui. O texto singular, como se fosse uma música decente. Se mostrares frouxo na hora da angústia, a sua força será pequena. Eu parei, aquilo mesmo cresceu. Se mostrares frouxo na hora da angústia, a tua força será pequena. Aquilo desceu para dentro do meu coração. Deus está falando comigo. Compreende? Se mostrares frouxo na hora da angústia, a tua força será pequena. Sentamos. Falei: vamos embora, Fábio. Vai ser no banheiro. Espera o Deus transformar. Não, Deus já falou comigo. Não, Deus já falou comigo aqui na palavra. Se mostrares frouxo na hora da angústia, a tua força será pequena. Nós precisamos acreditar que Deus fala conosco através da sua palavra. Precisamos crer que estamos aqui para ouvir Deus falar conosco. Eu não tenho dúvida daquilo que eu estou falando aqui, que Deus está falando com alguém essa noite. Você veio aqui para ouvir a voz de Deus. Os desafios são grandes, mas o propósito é firme. Deus não muda o seu propósito. As lutas são grandes, mas a vitória vai ser maior, porque fiel é aquele que prometeu. Com Paulo foi assim, e tantos outros. Ele prega por 1 ano e meio naquela cidade. Que coisa maravilhosa. Anuncia a palavra, fala do evangelho, muita gente se converte, e o nome do Senhor é honrado e glorificado através da fidelidade daquele homem. A graça de Deus o envolveu, a graça de Deus o capacitou a ser aquilo que ele precisava ser. Coloca-te de pé em nome do Senhor. Bruna, vem cá com suas companheiras.